Vamos ver agora sobre ordem de reação, mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender as leis de velocidade, tá certo? Bom, primeira coisa, notem que para a determinação da lei da velocidade, né, a gente vai ter a lei integrada e a lei derivada. Lembra que eu falei para vocês? Essas duas formas que a gente consegue descrever a lei de velocidade. No entanto, nós não vamos fazer isso agora, porque você tem um desenvolvimento de cálculo, né? Cálculo integral e cálculo diferencial para esses dois tipos de situação. Mas a gente já consegue, aqui no curso de Introdução à Química, saber o que é uma reação de ordem zero, de primeira e de segunda ordem, tá bom? Então eu peço que vocês acreditem em mim, né? E eu vou deixar também uma resolução para vocês de como que a gente chega em cada uma dessas três situações, né? É uma maneira da gente observar, então, da gente chegar aí na dedução das leis de velocidade. Bom, primeira coisa, define-se como lei, como ordem zero, um gráfico, né, que expresse a lei da velocidade, onde a, quando você plotar a concentração dos reagentes versus o tempo, né, o plot for linear. Então, se ele for uma reta, vamos imaginar ali. Então, vocês estão plotando a concentração dos reagentes versus o tempo. Vamos fazer só em função dos reagentes, tá, pessoal? Se você observar o decaimento, uma reta, né, um decaimento linear, né, no plot concentração versus o tempo, significa que a reação é de primeira ordem, é assim que a gente classifica. Desculpa, de ordem zero, é assim que a gente classifica. De primeira ordem, se vocês fizerem o ln da concentração versus o tempo, e se for linear esse plot do ln com o tempo, ele vai ser uma equação de primeira ordem. Será uma equação de segunda ordem ou uma lei de segunda ordem, tá certo? Se vocês traçarem o plot de 1 sobre o reagente versus o tempo e esse plot for linear. Como que a gente chama esse método? Esse método é o método de linearização, tá certo? Então, o método de linearização, ele é um método onde vocês partem da concentração dos reagentes, né? Se for direto, só a concentração, se for o ln, se for 1 sobre o reagente, se for linear para um desses três, vocês conseguem classificar se a lei de velocidade é de primeira, de segunda ou de terceira ordem. Então, logo vocês já percebem que a lei de velocidade, né, no caso de ordem zero, vai ser algo que vai ser a lei de velocidade vai ser diretamente proporcional aqui à concentração, né? A lei de primeira ordem vai ser proporcional aqui ao ln da concentração dos reagentes e de segunda ordem, né, 1 sobre os reagentes. Interessante, né? Pode ter de outras ordens? Podem ter, tá, pessoal? Podem ter reações que sejam de ordem 4, são os mais difíceis de ter. Geralmente nós trabalhamos com essas três aqui que são bem interessantes, mas pode complicar. Pode ter, a gente chama de pseudo, primeira ordem, enfim, tem outros tipos de reações, nós vamos estudar isso mais para frente, em detalhe, tá? Mas o mais importante é vocês conseguirem identificar esses três tipos. Vamos fazer um exemplo aqui, e talvez nesse exemplo aqui a gente consiga mostrar para vocês. Então, primeira coisa, nós temos que olhar, né, se o experimento está aqui em relação aos reagentes, né, e a formação aqui dos produtos. Então, nós temos aqui, olha, a decomposição do N2O5 em NiO e O2. Essa reação é uma reação em fase gasosa, né? Aqui ela já está aqui, a gente pode olhar aqui que a reação ela já tem já está balanceada, tá? E vamos ver certinho aqui se ela vai estar aqui, 5, 10 oxigênios, 4, 8, com mais um, aqui certinho, né? 10 oxigênios, tá bom? 4 nitrogênios, 2, 4 nitrogênio, beleza. Reação balanceada. Como que a gente determina, então, a ordem dos reagentes, né, graficamente? Como que a gente determina, então, a lei de velocidade? Qual ordem será que é essa reação? Bom,
Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é plotar um gráfico, né, de concentração versus o tempo. Tempo ali no eixo X e concentração no eixo Y, tá bom? Uma vez que vocês plotem esses gráficos aqui, esse gráfico aqui, a gente vai dar uma olhada e vai fazer o quê? Olhar se o gráfico ele vai ser linear, como eu mostrei para vocês, com relação ao reagente, com relação ao LN do reagente, ou com relação a 1 sobre a concentração do reagente. Então a gente plota primeiro e depois verifica. Vamos ver como seria então um gráfico que fosse plotado aqui diretamente, né, com a concentração aqui. Vamos ver como que ele ficaria. Olha aqui, ó. Aqui nós teríamos então concentração do N2O5 diminuindo com o tempo, e ela está diminuindo, tá vendo que está diminuindo? Então, esse plot, ele é uma reta? A gente consegue traçar uma reta? Não, né? Olhem aqui, ó, com o tempo vocês vão ver que o decaimento ele não é linear com a concentração. Então já podemos eliminar que não é uma reação de ordem zero. Por que não é de ordem zero? Porque ela não está linearizada com a ordem zero. Vamos retornar lá o problema. Então esse aqui nós já excluímos, né? Não é de ordem zero. Vamos dar uma olhadinha agora. Vamos traçar agora com relação à primeira ordem, ou seja, vamos tirar o LN. Opa, se vocês olharem aqui, olha, tirando o LN, ela ficou razoavelmente, né? Olha aqui, ó, parece que tem uma reta aqui, tá certo? Então vamos guardar esse resultado, depois a gente volta nele. Aqui, olha, de primeira ordem, LN versus o tempo. Interessante, né? Linearizou? Linearizou. Você conseguiu traçar uma reta? Conseguiu. Vamos voltar ao problema, né? Mais uma vez. Olha aqui, vamos fazer agora vamos olhar a concentração com o tempo, né? Mas vamos traçar agora um sobre a concentração. Olha o que acontece se a gente traça um sobre a concentração. Nós vamos ter esse perfil que não é linear, tá certo? Se ele não linearizou nem com 1 sobre a concentração, nem com a concentração direta, como eu mostrei aqui na ordem zero, tá? Logo, nós vamos ter o quê? Vamos ter que que a nossa reação é uma reação de primeira ordem. Muito fácil, né, pessoal? Olha, só tem em mente, então, que você pode testar aqui esses 3 tipos de abordagem, né? E mostrar se a reação, então, ela é reação de primeira, segunda ou de ordem zero, tá certo? Então, essa é uma maneira para a gente verificar a lei de velocidade e a ordem da reação que vocês estão estudando.